Você já teve medo de ser rejeitada ou até mesmo cancelada? Você alguma vez já deixou de falar uma verdade necessária, mesmo que em amor, mas por medo de acabar ofendendo alguém e essa pessoa acabar te difamando para as outras? Hoje a gente vai estar conversando com a Vitória Doso. A Vitória ela é conhecida pelo seu canal aqui no YouTube e também pelo podcast e também é autora. E nessa conversa a gente vai estar conversando sobre o testemunho dela, como que foi esse processo, essa jornada de fé, e vamos também falar sobre as experiências que ela passou de cancelamento, e ela traz um encorajamento maravilhoso para todas nós que verdadeiramente cremos na Bíblia e que buscamos anunciar essas boas novas às outras pessoas. E a gente vai ter uma conversa ótima, também estimulando a todos os cristãos para sermos sal e luz neste mundo que nós vivemos. Então já dá o seu like no vídeo, pega o seu café e vem aproveitar com a gente. A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Vika, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Eu já ia começar igual você falando oizinho, mas esse daí é a sua parte. Oizinho! Esse daí tenho certeza que um monte de menina que tá ouvindo ou assistindo já conhece. Mas, Vika, então bora lá. Pra quem às vezes ainda não te conhece, você pode se apresentar um pouquinho, falar sobre quem você é e o que você faz? Bom, posso? Eu sou a Vika, todo mundo me conhece por Vika, mas meu nome é Vitória. Eu tenho 25 anos, sou cristã há apenas 4 anos, mas desde que eu conheci Jesus, a minha vida foi completamente transformada. E eu falo de Jesus na internet, além de outras coisas também. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre literatura, sobre moda e sobre estilo de vida, e principalmente sobre o evangelho, né? Eu gosto de falar que eu sou uma agente secreta do reino. Eu falo de outros assuntos e introduzo o evangelho no meio disso. Além disso, eu sou formada em moda, trabalho hoje num ateliê de vestidos de noiva, que é o trabalho do meu pai, trabalho com ele, e sou apaixonada por pregar o evangelho mesmo. Ai, que bênção. Então, Vika, já que você deu o ensejo aí, eu vou puxar essa cordinha para você, se puder, compartilhar com a gente, assim, realmente o seu testemunho, sua jornada de fé, como é que foi para você esse processo? Bom, é uma história que tem várias nuances, assim. Eu conheci Jesus de verdade 4 anos atrás, mas antes disso, eu lembro que eu tive muitas oportunidades de ter a vida entregue para Jesus, mas eu era uma fujona e muito teimosa, assim. Começou, na verdade, meu primeiro encontro com Deus. Eu me lembro que eu tinha 16 anos e eu tava quase morrendo numa cama de hospital. Eu fiquei internada por 15 dias, eu tive anorexia e umas outras coisas. E naquele dia, minha mãe já era cristã e ela orou por mim e eu fui milagrosamente curada. Naquele dia, eu recebi alta no dia seguinte e depois os médicos vieram, contaram pra gente que eu poderia ter morrido e que realmente ninguém entendia por que eu tava recebendo alta do dia pra noite, assim. E minha mãe sabia que tinha sido um milagre de Deus. Eu poderia ter encontrado Jesus ali, mas não. Depois disso, eu ainda tive muitos altos e baixos, entrei num relacionamento horrível. Depois desse relacionamento, eu, infelizmente, perdi um amigo de uma maneira muito trágica. Ele morreu num acidente de carro na véspera de Natal. E nesse dia foi a primeira vez em que eu me lembro de ter racionalmente buscado a Deus. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e falei: Deus, se você existe, se você aí que minha mãe tanto ama realmente existe, por favor, me dá um consolo agora. E eu lembro que nesse dia eu tava segurando a Bíblia da minha mãe, inclusive, que eu tinha pego escondida, que além de tudo eu era muito... Como é que é? Esqueci a palavra agora, mas eu era muito orgulhosa. E aí eu não queria admitir pra minha mãe que eu tava buscando a Deus, eu peguei escondida a Bíblia dela. E nesse dia eu lembro que eu tava lendo a Bíblia dela e pedindo: Deus, se você existe, por favor, eu preciso de uma ajuda sua agora. Eu tava muito mal com a morte desse meu amigo. E eu lembro que eu abri a Bíblia da minha mãe e tava escrito em cima: Deus ama quando oramos em voz alta. E aí naquele dia eu tive assim eu lembro que eu senti o amor de Deus, eu tive uma certeza de que ele tava me ouvindo, mas também não foi aí que eu me converti de verdade. Depois, o Senhor foi insistente com você, hein? Ele foi uma atrás da outra.
Depois disso, eu acabei ficando, assim, por um ano, no período mais escuro mesmo da minha trajetória. Me envolvi com muita coisa errada, um relacionamento abusivo também, bebedeiras, festa, tudo que você possa imaginar. E no carnaval de 2019, finalmente o Senhor verdadeiramente me encontrou. E eu, nesse dia, no carnaval, eu lembro que eu tava na casa desse menino que eu tinha. Não era nem um namoro, era um relacionamento ali meio, sei lá, não era, não era um namoro. E eu tava aí na casa desse menino, e eu lembro que eu acordei e eu escutava uma voz me chamando e dizendo: não é para você estar nesse lugar. E eu fui para casa chorando muito, eu não sabia nem por que eu tava chorando, nem por que eu tava incomodada. E no meu quarto eu tive um encontro com Jesus, assim, que foi completamente pessoal. Foi só eu e ele, não tinha um apelo, não tinha uma música, não tinha igreja. Eu escutei Jesus me chamando pelo nome nesse dia no meu quarto, enquanto eu assistia um vídeo aleatório que o YouTube me recomendou, que foi de 2019. Eu nem era crente, eu não acompanhava nada de Jesus, nada da Bíblia. E eu tive aí essa recomendação no YouTube, que é realmente divina, porque eu não tinha nada do tipo pesquisando nas minhas pesquisas recentes, então realmente foi algo que Deus colocou. E assistindo esse trecho do Brasil, eu aceitei Jesus, não teve um apelo, eu lembro de ouvir a voz de Jesus me chamando no meu quarto, e eu falei: isso que eu tô sentindo agora, eu não quero nada diferente disso daqui para frente. E minha vida foi completamente transformada a partir daí. Eu ia em festas, em inúmeros relacionamentos bagunçados, e tanto de amizade quanto de homens mesmo, né, com quem eu me relacionava. Do dia pra noite, eu terminei com um menino que eu precisava terminar, eu parei de ir pra festa, eu parei de beber, eu mudei as minhas roupas, eu falei: chega, eu quero esse Jesus que me encontrou, e é isso pra minha vida a partir de agora. E aí começou a minha trajetória com Jesus. Foi realmente muito radical, mas foi a melhor escolha, a melhor decisão da minha vida. Nossa, é muito legal ouvir você falando, Vika, porque eu, por outro lado, né, eu nasci numa família crente, então, por um lado, eu era meio, entre aspas, acostumada a ouvir, e já, ainda bem novinha, eu devia ter uns 11 anos quando eu me converti, e foi realmente porque eu pensei, uma coisa que você falou no comecinho, né, de que ter várias oportunidades e parece que você não vai ainda, e aí o Senhor, pra mim, assim, ele usou um filme que eu assisti, e o filme contava a história também, no meio de uma pessoa que teve várias chances, só que ela rejeitou tudo, e eu pensei assim: gente, sou eu. Aí o Senhor revolucionou, assim, que nossa, é maravilhoso, né? Mas uma coisa que você falou, Vika, que eu achei tão bonito, que você falou que realmente foi essa mudança radical, assim, né? De falar assim: vou mudar de vida, vou mudar esse estilo. Como é que foi isso para você? Porque é realmente uma mudança muito drástica. Como é que foi? Sim, foi muito drástico. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu não tenho. Eu lembro, assim, de momentos muito específicos. Inclusive, eu conto no meu livro. Tem um livro em que eu esqueci de falar isso no começo, mas eu escrevi um livro. Porque realmente a minha mudança foi muito doida, assim. Eu era uma pessoa e, de repente, eu virei outra pessoa. Eu morri e nasci de novo. Eu estava morta, né? Jesus me deu vida. E eu me lembro de sentada no meu quarto, porque assim, contextualizando, além de tudo isso que eu contei que eu era também super militante feminista, de tudo que você possa imaginar, do mais obscuro da militância de esquerda, assim, tudo, tudo, tudo. Tinha, meus amigos eram assim, eu participava de coletivos, eu ia em Nossa, manifestações, eu era muito, muito radical. eu Ainda bem que nunca eu não fui. diria isso. Menina, pois é. Eu não fui tão longe quanto eu poderia ter ido, graças a Deus, mas eu realmente Uhum, fui longe. Então eu uhum. tinha um pensamento muito longe, muito distante das escrituras. E eu lembro que, sabe a Alexandra Abrantes? Ixi, de nome não. E ela, assim, foi o meu primeiro start para eu perceber que eu tava vendo as coisas de uma maneira errada. Eu lembro que uma vez eu tava muito apaixonada por Jesus, muito assim, eu amava Jesus, eu queimava por ele, eu queria isso, mas eu achava que ele era outro Jesus. Ele era um Jesus que eu tinha Uhum. inventado, assim. Eu falava para todo mundo que Jesus seria feminista se ele tivesse hoje aqui, que ele seria um militante de esquerda, que ele odiava o Bolsonaro, sabe essas coisas bem, Uhum. bem clichês mesmo Uhum. que falam nesse meio, né? Eu acreditava em tudo isso.
E eu tinha pavor do que a Bíblia falava sobre as mulheres. Eu nem sabia o que a Bíblia falava, mas eu tinha pavor. Eu falava, não, a Bíblia é machista, ela é ultrapassada, eu não acredito na submissão, que homens que são cabeça do casamento, que ninguém tem esse direito sobre mim, o casamento é uma instituição falida, tudo isso eu acreditava. Uau! E eu lembro que eu queria muito Jesus, mas eu falava, mas a Bíblia não é assim muito importante. Eu posso ser cristã sem gostar da Bíblia. Acho que tá tudo bem. E eu tinha muito esse pensamento, e minha mãe, graças a Deus, foi uma mulher, né, uma mulher muito paciente, e ela teve muito amor comigo nesse processo. E ela, tadinha, ela sofreu muito comigo, mas ela tem um lindo testemunho para contar. Mas ela tinha muita paciência. Então eu ia conversar com ela e eu falava tudo isso que eu falei para você, eu falava para ela, e ela ficava, calma, filha, não é assim, mas o Espírito Santo vai te revelar. E ela orava, e ela tentava me explicar, e ela foi muito paciente, e eu nunca senti raiva, graças a Deus. E aí teve uma época que eu comecei a ouvir muitas Alexandra Brantes, e eu ficava revoltada, porque eu falava, gente, que mulher machista. Como que pode ela falar de submissão no casamento? Eu lembro que uma vez ela falou numa pregação, alguma coisa assim como eu prefiro fazer no casamento o que o meu marido quer, porque eu amo ele, eu quero fazer ele feliz, eu não quero os meus desejos. E ela estava fazendo um paralelo disso com a nossa relação com Deus. E eu lembro que eu escutava aquilo e eu ficava assim, indignada. Eu falava, meu, como que pode? Como assim? Não faz nenhum sentido. Só que ao mesmo tempo, eu gostava muito de ouvir ela pregando. Eu falava, eu acho que ela tem alguma coisa que faz sentido. E eu me lembro de um dia que eu estava sentada no meu quarto e eu falei, Deus, me mostra se eu tô errada. Eu tô aqui ouvindo mulheres que eu tô admirando tanto, elas parecem te amar tanto. Eu também quero seguir a Bíblia, eu também quero te conhecer. Mas eu acho que a Bíblia não é do jeito que ela é. Me ensina. E eu lembro que eu fiz essa oração, pedindo para Deus me ensinar. E foi sobrenatural o que aconteceu, assim. Eu lembro de dias, assim, foi um dia atrás do outro, onde muralhas iam caindo na minha mente mesmo, de ídolos que eu tinha levantado, e Deus foi derrubando um por um. Primeiro foi a questão do feminismo, foi o primeiro que caiu. Deus claramente me revelou na Bíblia sobre submissão, sobre como ele vê nós, homens e mulheres, da mesma forma, mas feitos para coisas diferentes. E aquilo foi aberto, assim, meus olhos, foi como se tivesse caído escamas mesmo dos meus olhos, e eu comecei a enxergar. E depois disso, começou todo o resto. Veio sobre sexo antes do casamento, sobre aborto, sobre a homossexualidade. Tudo isso Deus foi derrubando, um por um. E até hoje a gente vê coisas que vão sendo derrubadas na nossa mente, tanto de religiosidade quanto de ídolos mentirosos que a gente levanta crendo que eles são verdadeiros, né? Então foi um processo radical, porque eu lembro que eu estava tão desesperada por aquela alegria que Jesus me dava, que eu falei, a partir daqui eu entrego tudo. Tipo, eu quero você, Jesus, então mesmo que me custe tudo. E custou, e foi maravilhoso. Isso é tão lindo, né, Vika? Porque, assim, igual você citou, assim, né? Todos esses movimentos e todas essas ideias bem seculares, elas ficam prometendo realmente que, ó, na hora que você abraçar o feminismo, você vai mudar o jeito que a sociedade é, e aí você vai encontrar felicidade. Aí fica prometendo tanta coisa, só que você é um exemplo lindo disso, né, Vika? De como que no momento que a gente deixa essas coisas de lado, a gente encontra uma verdadeira alegria, e também lindo você falando assim dessa humildade, né, de orar ao Senhor realmente pedindo para corrigir, porque eu acho que realmente esse é um dos maiores medos de todos nós, seja cristãos que já são há muitos anos ou não importa, né, nada disso, já é uma coisa que a gente precisa realmente avaliar no nosso coração, porque essa pitadinha de humildade realmente pode mudar completamente a nossa vida. E uma coisa que você estava falando, Vika, não aqui, né? Eu estava ouvindo um podcast seu, é por isso que eu já puxei esse gancho. Que você estava falando que você passou também, né, por várias situações de cancelamento e realmente ter que fazer grandes sacrifícios pelo Senhor. Você pode contar um pouquinho pra gente aí como é que foi para você passar por isso? Porque é óbvio que não é uma coisa boa. Então, como é que foi para você? Eu lembro do primeiro. O primeiro foi muito triste para mim. Foi um impacto, assim, muito forte que eu tive. Eu não lembro agora se o assunto era
sobre roupa, sobre modéstia, ou se era sobre sexo antes do casamento. Foi uma das duas coisas. Mas eu lembro que eu recebi uma mensagem na minha direct do Instagram de uma mulher falando coisas terríveis pra mim. Assim, terríveis, terríveis, muito baixas mesmo. Falando coisas como eu deveria ter morrido, eu deveria ter apanhado, foi falta de apanhar, ou então coisas... Foi, assim, muito triste. E no final de tudo ela falava, espero que um dia você delete o seu canal e suma da internet. E aquilo acabou comigo. Foi, assim, muito triste. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu comecei a chorar muito. Eu tava muito no começo da minha fé. Porque, assim, eu sempre fui muito faladeira, muito corajosa. Isso é um traço da minha personalidade. Eu sou corajosa. E, por isso, eu sempre falei o que eu acreditava. Tanto antes, quando eu falava muito do feminismo, eu falava muito de sexo da pior forma. Eu falava muito de política. Tudo que eu acreditava, eu falava. E quando eu me converti, eu não parei de falar. Só que eu comecei a falar coisas novas, coisas do oposto. Então, pensa, as pessoas que me seguiam, Rê, naquele tempo, eram pessoas que eram iguais a mim. Eram feministas, eram muitos LGBT, assim, era quase a maioria do meu público era LGBT. Tinha muitas pessoas que a grande maioria era progressista, de movimentos de esquerda, e todos jovens como eu. Então, pessoas muito apaixonadas, porque as ideologias... Vika, desculpa te interromper, mas só para ajustar aqui. Você já tinha o canal antes de se converter? Já? Isso. Então já era uma coisa que já estava encaminhada para você. Exatamente. Eu já trabalhava já com a internet. Foi bem no... E eu já tinha um canal relevante, tipo, claro, é um canal pequeno, mas ele já tinha uns 60, 70 mil inscritos. E eu falava muito de livros. Então as pessoas eram vídeos muito engajados, as pessoas realmente queriam saber o que eu pensava. E aí, no meio de um livro, eu começava a falar de Jesus. E aí eu, sei lá, foi uma coisa assim muito forte na minha vida mesmo, e eu não conseguia conter. E eu tinha esse público muito fiel, muito forte, e eu lembro que veio essa mensagem dessa moça especificamente, mas já tinha acontecido ali por exemplo, uma grande massa de um follow, sabe? Tipo, de uma vez perder um monte de inscritos, e de ver gente falando mal de mim no Twitter, que eu tinha Twitter na época, e chegava sempre pra mim pessoas me mandando tweets de outras pessoas falando coisas do tipo, a Vitória virou crente e ficou louca, esse tipo de coisa. E aí, chegou essa mensagem dessa mulher que me fez muito mal, assim. Eu lembro de chorar copiosamente no meu quarto, falando, Deus, eu tô errando, tipo, o que eu tô fazendo de errado? Me ajuda, será que é pra eu parar? Será que eu tô... isso que pegou pra mim, porque ela falou que eu tava envergonhando Jesus. Que Jesus seria... Eu tava mostrando um Jesus malvado, e o Jesus de verdade era um Jesus bom. Sabe aquela coisa? E aquilo pegou muito, muito no meu coração, assim. Eu fiquei com muito medo de estar realmente ferindo o evangelho. Eu tinha acabado de me converter. Eu tinha ali 6 meses de caminhada. Hoje, eu vejo que eu não deveria ter falado tão cedo, porque eu era neófita, assim. Eu não tinha conhecimento nenhum. Mas eu tava com aquilo queimando no meu coração, sabe? Então, o que é foi maravilhoso. bom também... Nesses momentos que o Senhor agindo, né? É ótimo. E foi bom também, porque logo no começo já rolou um super filtro e pessoas crentes começaram a chegar, então foi bom. E aí, nesse dia, eu lembro que eu chorei muito no meu quarto, pedi isso pra Deus, e eu tive uma lembrança de Deus, né? O Senhor falando comigo, o Espírito Santo me lembrando de Juízes 6. Posso estar errada, eu não lembro se é Juízes 6 ou Juízes 9, mas era a história de Gideão. E eu fui ler Deus encorajando Gideão. Gideão falando para Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei por que você tá me chamando para isso. E o Senhor falando, eu vou falar por você, eu vou fazer por você. E aquilo, assim, foi um bálsamo. Eu tinha certeza de que Deus estava me capacitando naquele tempo e falando, eu tô te levando. E amém. E aí, tudo bem, não vou falar pra você que depois foi gostoso, porque não foi, tiveram muitos episódios. Depois teve um vídeo em que eu falava sobre modéstia. Esse também, nossa, meu Deus do céu. Esse vídeo foi um caos. Menina, só pra te falar uma coisa, se muitas vezes crente já fica chateado quando fala disso, imagina vocês quando chega no ouvido do ímpio, aí que... Sim, menina, nossa, sério, sim. Esse da modéstia também caiu muito mal, as pessoas falaram mas foi uma má interpretação canalha, assim, do outro lado, sinceramente falando. Porque eu falei que nós mulheres, homens também, é claro, mas eu tava falando do ponto de vista feminino. Eu tava falando que a gente tem que se vestir, se
se preocupando com o olhar do outro, tentando guardar o coração e o olhar de quem tá olhando para mim. Então eu não posso andar pensando só em mim. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Então eu vou me vestir pensando em mim e no outro que vai me ver. E eu falei que por isso não usava decote, não usava sainha curta. Adivinha o que falaram? Que eu tava dizendo que a culpa do estupro era da mulher. Ai. E aí foi muito pesado também. Nessa época também vieram muita gente. Enfim. Mas o que aconteceu? Eu fui ficando casca grossa. A verdade é essa. Eu fui me amadurecendo na fé. Deus é muito bom comigo, graças a Deus. E ele não me deu espírito de covardia. Ele me deu coragem. E ele tem me mostrado cada vez mais que isso aqui é a verdade. É a Bíblia. E eu creio na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é verdadeira. E eu não vou negociar a verdade. Claro que eu aprendi com o tempo a melhor forma de falar, eu aprendi que eu não quero afastar as pessoas, eu também não quero jogar pérola aos porcos, eu quero tratar as pessoas com amor, eu quero amar como Jesus amou, mas eu quero virar as mesas do templo quando for necessário, sabe? Então, Jesus me deu essa casca grossa. Na minha caminhada, eu precisei amadurecer muito rápido por conta da internet. O que foi bom, porque daí logo eu saí do leitinho, já fui para os alimentos sólidos, isso foi ótimo. Super me incentivou a estudar, porque eu não queria ser alguém que falava de algo que não entendia. Então eu devorei a Bíblia e óbvio que eu não sei de tudo, estou muito longe de saber de tudo. Mas eu sinto que eu caminhei, sabe? Que eu saí de engatinhar e hoje eu ando. Aos poucos, cada vez dando passos mais firmes em direção à verdade do Evangelho e da palavra. Então, tudo isso me fortaleceu muito. E hoje, por exemplo, que aqui, olhando para mim hoje, voltando para trás, hoje eu sei que eu estou no momento mais maduro da minha caminhada. Assim como daqui 10 anos eu vou olhar para trás e pensar que daqui 10 anos eu estarei mais madura do que estou hoje. Mas, olhando para trás, eu vejo que foi muito positivo. Me ensinou muito rápido que realmente o evangelho é vida ou morte. Ou a gente dá tudo, ou é melhor que a gente não dê nada. E me ajudou a entender para que eu estou na internet, que eu não vou ser conivente com as verdades do mundo, que eu não vou ser refém de lacração, de medo de ser cancelada. Até porque eu descobri, porque olha, pensa comigo, fui cancelada umas 10 vezes já. Ou mais. Tô viva. A luz do meu quarto tá acesa. Tem comida na minha mesa, graças a Deus. O Senhor provê. O Senhor continua cuidando, né? Exato. Então, o que não me mata me deixa mais forte. Então, hoje eu olho com alegria, assim mesmo. E essa parte nova, né, desse ano, que agora é um novo cancelamento, que é o cancelamento político, eu me sinto ainda mais encorajada para o futuro, sabia? Porque a gente tá vivendo um período em que as pessoas estão com medo de falar o que elas pensam. E, repito, Deus não nos deu o espírito de covardia. A gente precisa saber como falar, mas não negociar o que é verdadeiro. Com certeza, isso é tão chave. E também porque a gente vê, né, que o mundo mudou bastante nos últimos anos. A gente não via tanto... Peguei uns 20 anos atrás, não tinha esse tanto de lacração que a gente vê hoje, e que hoje é assim, se você deu um passo em falso, já vem uma enxurrada de pessoas atrás de você. E igual você estava falando, tem algumas coisas que a gente fala que não tem nada a ver, as pessoas já querem interpretar de outro jeito, já querem fazer tudo isso. Então, assim, Vika, até te perguntando assim de uma forma mais genérica, por que você acha que o mundo tem tanta essa hostilidade, né, aos crentes? Eu acho que é porque a Bíblia é verdadeira. Eu acho que é por isso. Porque Satanás fica bravo. Porque tá escrito que nós seremos perseguidos. Porque se... É verdade, cara, o que Jesus disse. É verdade, porque é verdadeiro. Porque o evangelho é a única verdade. Porque Jesus é o único. Porque nosso Deus é o único Deus. E, inclusive, isso aqui, recortado, já é mais um motivo de cancelamento. Porque as pessoas não querem hoje dizer que existe uma verdade absoluta. E pra gente, existe uma verdade absoluta. Então, hoje a gente está num tempo em que as pessoas querem relativizar tudo. Nada é pedra sobre pedra, sabe? Nada está escrito na pedra. E a gente aprende diferente na Bíblia. Eu acho que hoje a internet também, eu acho que a internet ajuda. A internet fez com que essa coisa
do politicamente correto virasse um manual de como se comportar na sociedade. E a Bíblia é politicamente incorreta. Não tem nada a ver com o que o mundo prega. E eu acho que a gente pode ter a segurança e a coragem de se posicionar pela Bíblia, sabendo que se o mundo estivesse aplaudindo a gente estaria errado. Mas é claro que eu deixo isso, é importante dizer também, porque não é pra gente nem fugir do mundo, nem maltratar as pessoas, nem... Eu sei que eu tô aqui falando que o céu é azul, né? É óbvio isso, mas porque eu acho que as pessoas se perdem. Eu muitas vezes me perdi. Teve um tempo que eu fiquei tão assim, quer saber, eu não tô nem aí, que eu comecei a ficar dura de coração. E eu não posso perder o amor, é algo que eu oro todos os dias. Eu quero amar as pessoas. Eu quero pegar aquela pessoa que tá me xingando, me detonando e amar ela como Jesus amaria. Porque é isso que falta, sabe? As pessoas, hoje a gente vê no mundo a idolatria do eu tão grande. Tipo, eu posso ser quem eu quiser, amar quem eu quiser, dormir com quem eu quiser, ser quem eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, que as pessoas não estão preocupadas em amar de verdade o próximo. As pessoas acham que, por exemplo, vou dar um exemplo, a história de preconceito, né? Que as pessoas acham que o cristão ele é preconceituoso. Mas se você for olhar no cerne da ideologia que traz essa discussão do preconceito, eles não estão querendo olhar para o outro. Eles estão olhando para eles. E como eles querem se sentir amados, eles dão essa desculpa de que todo mundo pode ser amado. Mas por que isso não é verdade? Porque a partir do momento que você chega e diz eu te respeito, mas eu não concordo, você muda a câmera de lugar, tira o foco do eu, as pessoas acham que elas estão sendo desrespeitadas. Isso não é verdade. Então hoje não é mais sobre respeito, é sobre aceitar goela abaixo uma verdade, que na verdade não é verdade. Então, hoje a gente vê as pessoas, por exemplo, essa bagunça de gênero que está acontecendo. É uma bagunça. De repente, a pessoa acorda e acha que ela pode se apaixonar por um armário. E daí depois ela pode amar, sabe? É uma bagunça. Virou uma sopa de letrinhas já. Exatamente. Porque as pessoas estão feridas, as pessoas estão vazias. Elas precisam desse amor que a gente recebeu. E se a gente não olha para essas pessoas com esses olhos de misericórdia, a gente é o primeiro a querer colocar elas na fogueira. Assim como o contrário, elas quererem colocar a gente na fogueira. E o que tem que ser a nossa diferença? Nossa, por carregarmos a verdade do evangelho. Olhar para essa pessoa que está perdida nessa coisa de 1000 gêneros, não binário, sei lá o que significa isso, nem sei. Mas a gente tem que olhar para essa pessoa e pensar: você precisa muito do amor que eu tenho, tanto quanto eu preciso. Você precisa de Jesus. E a gente tem que se achegar nessa pessoa e amar ela sacrificialmente, mesmo com ela xingando a gente, mesmo com ela olhando pra gente como se a gente fosse um monstro. Porque elas olham, elas acham que a gente carrega assim uma coisa diabólica, o que é horrível. Como Satanás é sujo, como ele mudou a perspectiva. Ai, é muito triste, mas a minha grande lição que eu tento viver todos os dias e que eu oro mesmo, porque é muito difícil amar, é muito difícil. A gente recebe uma mensagem da pessoa xingando você de santa para baixo. É muito difícil você devolver amor para essa pessoa. Então, a gente tem que andar lembrando quem eu sou, o que Jesus fez por mim, que eu sou tão pecadora quanto essa pessoa, tão pecadora quanto, tão miserável. Não há um justo sequer entre nós. E Jesus me resgatou. E eu preciso levar essa certeza para essa pessoa de que ela também pode ser resgatada. E é essencial isso, né? Porque uma vez que a gente vai crescendo, né, em conhecimento da palavra, a gente vai vendo como que a gente tem essa alegria maravilhosa para compartilhar e as pessoas aí afora, elas realmente estão perdidas. Então, até no momento que a gente para compartilhar o evangelho, é um ato de amor com elas, né? Mesmo que sejam verdades difíceis, que muitas vezes a gente vai ter que entrar com algumas pessoas em assuntos difíceis, mas que no final das contas é por amor a elas, não é... eu quero ofender pessoas hoje, vou sair na rua e vou inventar alguma coisa. Não é isso, a gente realmente faz por amor a elas. Sim. Posso te dar um exemplo? Uma história... Aconteceu
uma coisa recentemente que me marcou muito. No meio dessa bagunça toda da política, antes, na verdade, eu tava fazendo lives, eu fazia live toda quinta-feira falando sobre. Eu ia dar um panorama bíblico completo, mas aí não deu tempo. Eu vou voltar depois para continuar. Mas eu tava começando por Gênesis. E em uma das lives em que eu tava falando sobre a criação, eu falei sobre a transexualidade. E eu nunca tinha falado. E eu falei que Deus criou homem e mulher, e expliquei e tal. E foi uma benção essa live, tudo certo. Até que acabou a live e eu, assim, nem por um segundo passou pela minha cabeça a possibilidade de ter uma pessoa trans assistindo a live. E tinha. E aí essa pessoa veio falar comigo e ela me mandou, assim, muitas e muitas mensagens, assim, falando, olha, é muito lindo tudo que você fala, mas eu nunca fui tão feliz desde que eu virei homem. Eu era mulher e eu não me sentia mulher. E ela, assim, contou uma história muito triste, muito triste. E eu li aquilo e eu comecei a orar pedindo discernimento, sabe? Para como responder. E eu queria responder ela. Eu poderia ter ignorado e falado, Deus, manda alguém. Mas eu falei, eu preciso. Vai que nunca mais ninguém aparece, né? E eu fui orar e veio muitas coisas na minha cabeça, sabe? Me veio aquela ideia primeiro de começar chamando ela de mulher, porque eu não vou chamar ela do que Satanás chama ela, sabe essas coisas? E aí o Espírito Santo começou a falar, precisa ser amor, precisa. Ela não se sente amada. E eu fui falar com ela, isso aqui tá longe de ser algo para me vangloriar, tá? É só para dar um exemplo de como muda quando a gente ama as pessoas. E aí eu respondi ela, assim, pedi muito direcionamento de Deus, falei com ela, assim, falei muitas coisas, mas amei ela, orei com ela. E quando ela demorou, acho que quase 24 horas para me responder, e ela me respondeu falando assim, eu tava com medo de abrir a sua resposta, porque eu achei que você ia estar me xingando, falando que eu ia pro inferno. E eu tava pronta para mais uma vez me revoltar com Deus. E a hora que eu abri a sua conversa, você tinha até orado, eu me senti amada como eu nunca havia me sentido. E ela começou a falar, eu ainda não acho que eu nasci mulher, eu ainda acho que eu sou homem, mas alguma coisa no seu Deus me parece boa, me parece algo que eu quero. E aí eu aconselhei ela a procurar uma igreja, né, a comprar uma Bíblia, e foi muito bonito, sabe, ver o fim que deu essa história. E ela até falou, eu te xingava, eu falava coisas de você e hoje eu não tenho mais coragem, porque olha como você me tratou. E isso me fez pensar muito sobre como muitas vezes eu posso ter afastado alguém por ter respondido de forma irônica, tanto na vida pessoal como na internet, quando o amor é sempre o melhor caminho. E aí a gente vem aquela coisa de, mas a gente não pode ser conivente, a gente não pode, né, passar a mão na cabeça. Claro que não, o pecado é pecado e ponto. Mas Jesus me convenceu de todos os meus pecados e me convence até hoje. Eu preciso crer que ele vai convencer as pessoas também. Deus é forte, Deus é poderoso. E ele deu pra gente um caminho, né? Então, eu acho que o melhor caminho é o de instruir com a verdade e em amor e com sacrifício, né? Isso que você falou me lembrou, eu estava ouvindo esses dias um testemunho de um homem que ele era gay, ele era, eu não sei se ele era estilista, alguma coisa assim, que ele era muito envolvido em Hollywood, viajava com celebridades e tudo, e ele era gay, e um dia ele falou que ele estava em Los Angeles e ele viu do lado, na mesa do lado, um grupo da igreja fazendo estudo bíblico. E aí ele ficou curioso, né, começou a puxar papo, e depois ele realmente perguntou de forma bem direta, a igreja de vocês acredita que homossexualidade é pecado? Nossa. E as pessoas responderam assim, da forma mais sincera e bíblica, sim, nós cremos que é pecado. E aí ele fala que aquilo dali foi e fez ele perguntar, né, onde é que fica a igreja de vocês? Eu vou querer ir. Aí ele foi para essa igreja, foi ouvir o culto e se converteu. Nossa! E é realmente uma história que a gente fala assim, humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Sim. Mas como que o Senhor, ele transforma de que, no momento que nós somos fiéis, né, de não, igual você tinha falado, de não ser conivente com o pecado, não entrar na onda e falar assim, vou te amar do que você quiser. Mas quando a gente realmente fala assim, não, eu não vou entrar na sua mentira, vou ser verdadeira, e eu também vou buscar falar com você, enxergando que você é imagem e semelhança, que você agora tá desfigurada, mas que eu ainda posso conversar com você de uma forma que vai glorificar a Deus, né? Porque isso é o que
faz com que a gente consiga realmente viver o evangelho, tanto da forma como em amor que o Senhor Jesus nos ensinou, e também, igual você tinha mencionado, né, de, se for preciso, sair virando mesa do templo, porque o chamado de Jesus é isso, né? Tem a parte de amar e a parte de ser firme, que Isso. o Senhor Jesus é tão maravilhoso. Quando a gente vai lendo mais sobre ele, a gente fala assim, gente, é tão maravilhoso ver E ele é muito bom esse nisso, exemplo que né? a gente tem. Exato. Sim. Então, Ele é o uma melhor coisa que exemplo. alegra, né? Sim. É verdade. E, Vika, falando aqui um pouquinho, né, sobre... Porque a gente está tratando aqui sobre assuntos que muitas vezes são difíceis nessa sociedade que a gente está vivendo. Você acha que... Obviamente isso acontece, né? Mas, assim, qual que você acha que é o pensamento que está por trás de muitos cristãos que, às vezes, falam assim, não, tem o risco de ser cancelado, pode ser que isso aconteça comigo, então eu vou buscar evitar entrar nisso, quer saber? Não vou entrar nisso não, vou alisar a cabeça de todo mundo, vou ser aqui paz e amor, não vou entrar em nada. O que você acha que motiva as pessoas a terem esse tipo de reação? Ai, é um medo, né? Porque quando você nunca passou pelo cancelamento, você acha que o cancelamento é o fim do mundo. Porque na internet, realmente parece que é o fim do mundo. Porque, na verdade, assim, corrigindo, é o fim do mundo se você deixa ser o fim do mundo. Porque se você se abala com o cancelamento, você perde as estribeiras mesmo. Você é para sempre esquecido na internet. Mas se você fura a bolha e você fala, eu não quero ser aplaudido por essas pessoas, eu quero encontrar um grupo de pessoas que pensa mais parecido comigo e que me permita glorificar Deus, cara, vale a pena. Eu tava até falando, eu postei sobre isso hoje no Instagram, porque nesse momento da política, eu vejo muitas pessoas, inclusive amigas perto de mim, que são cristãs, que falam de 1001 assuntos polêmicos, mas não falam que, por exemplo, não vão votar no Lula. Porque hoje isso é um ponto muito firme contra a cultura. Hoje as pessoas são de esquerda, assim, a galera jovem, antenada, cool, famosa. É a tendência, né, de certa forma, né? É moda, exatamente, é a moda. E eu acho que as pessoas têm esse medo porque elas pensam, vão duvidar do meu caráter, vão duvidar do meu do meu bom coração, porque hoje você ser contra o movimento de esquerda, você é fascista. Então, assim, é uma coisa muito desproporcional. Então, eu acho que o medo que elas têm não é um medo justo, porque elas nunca passaram por isso. Mas o que falta é se lembrar de que o amor perfeito lança fora o medo e saber encontrar um caminho e as palavras certas, porque você não precisa também chegar rasgando as vestes e colocando cinza na cabeça e queimar a internet, sabe, fazer uma revolução. Você pode expor a sua opinião de uma maneira pacífica e generosa, e sendo alguém que escuta a opinião dos outros. Eu tento fazer muito isso. Inclusive, hoje, conversei com uma menina e falei para ela, você é bem-vinda aqui, eu não quero que você vá embora só porque você vota no Lula e eu não. Você é bem-vinda aqui, eu acredito no poder que as diferenças fazem a gente crescer mentalmente, racionalmente. A gente fica mais inteligente quando a gente escuta pessoas que pensam diferente, porque a gente, ou a gente firma a nossa fé, a nossa crença, ou a gente destrói a nossa crença. Então, para mim, hoje é muito positivo eu acompanhar pessoas que pensam diferente de mim, porque eu consigo ter mais certeza ainda do porquê eu acredito no que eu acredito. Então, me dá mais força, mais certeza, mais convicção e também uma facilidade de olhar para quem está longe de mim, né? Enfim. Mas sobre quem não se posiciona e tem esse medo, é um medo justo, porque hoje na internet, ainda mais quem ganha dinheiro com isso. Se você acredita que o seu dinheiro está saindo da internet e não das mãos de Deus, você não vai se cancelar. Para você ter uma noção, eu trabalho com internet. Hoje, meu trabalho mudou, mas ele não teria mudado se eu não tivesse me posicionado. Se eu não tivesse posicionado, eu estaria até hoje fechando várias publicidades. Eu não fecho mais. Eu tinha editoras que fechavam um contrato comigo a cada 2 meses. E hoje, nenhuma mais. Então, eu tenho convicção de que a minha provisão vem do Senhor.
E eu sei que vem, sempre veio. Tanto que hoje eu tenho meu livro, que é uma das minhas fontes de renda hoje, graças a Deus. E é o Senhor que me deu essa direção. Eu creio que é Ele que coloca pão na minha mesa. Mas se você não tem essa fé de que Deus é de que o Senhor é Jeová Jirê, é o Jeová provedor, você se rende, você entrega as suas mãos assim algemadinhas pro medo do cancelamento. Porque você vai perder. No mundo que a gente está hoje, não tem como dizer que você não vai, porque é mentira. Pelo menos nessa altura do campeonato. Porque as marcas não querem correr o risco de se envolver com alguém que vai gerar BO para elas depois. Por exemplo, pediram a minha cabeça. No Twitter, depois, se alguém tiver curiosidade aí de jogar, pode jogar lá. Se você joga Vitória 12 no Twitter, tem gente falando sobre editoras que trabalharam comigo e que elas acreditavam que tinha que ser repudiado o meu trabalho com essas editoras por conta do meu atual posicionamento. Então, as pessoas, elas querem a sua cabeça. Eu não me curvei para isso, eu tenho outras opções e eu acredito no meu Deus que me segura. E isso aqui, para mim, é inegociável. E eu sei também que Deus me deu essa direção muito clara. Eu sei que tem gente que não tem essa... por exemplo, não é todo mundo que precisa dar um pronunciamento oficial do seu posicionamento político. Isso não é para todos. Não precisa. Mas se você tem um chamado para estar na internet, para ser sal e luz nesse lugar, você precisa ser inegociável com aquilo que é inegociável. E para mim a verdade do evangelho é inegociável. Então a gente tem que, não é sobre A ou B, direita e esquerda, é sobre o que é o evangelho, como o evangelho se posiciona, para onde Jesus vai. Óbvio que Jesus não é político, é óbvio que não. Mas a Bíblia nos aponta para princípios e valores. E a gente não pode dizer que a gente é cristão e votar em alguém, por exemplo, que é a favor do aborto. Isso é básico. Então, o medo é justo, eu entendo o medo. Mas o medo vai continuar ali para sempre, enquanto não tiver coragem de furar o medo, de sair desse lugar e se posicionar. E aí, depois que isso acontece, você percebe que você sobrevive, que o sol nasce de novo no outro dia, e aí fica tudo bem. E o Senhor, ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, né? Então, com certeza. Até quando passa depois, você vai falar assim, o Senhor usou para o bem, e pode ser que na providência do Senhor, o Senhor revele para nós, né, o porquê ele fez o que ele fez, e vai ser uma coisa maravilhosa. E eu achei tão legal, Vika, como que você falou sobre essa questão de o medo, muitas vezes, no caso de alguém, né, que trabalha com internet, de reconhecer de onde vem a provisão, porque realmente, muitas vezes o medo tenta nos trazer uma incredulidade, ou melhor, a incredulidade leva ao medo, de que a gente começa a trocar a ordem, né? E até às vezes para alguém que não trabalha com internet, se a pessoa não crê que o Senhor, ele vai me sustentar, o Senhor, ele vai me ajudar a passar por isso, se for o caso, o Senhor vai ser o meu amigo, se ninguém mais quiser ser o meu amigo. Esse pensamento, quando a gente ajusta ele, a gente consegue encontrar força para se posicionar, mesmo quando é difícil, e às vezes você vê amigos de longas datas, eu tive que ver isso, de pessoas que foram amigos já por anos, que pararam de seguir por causa do meu posicionamento político também. E às vezes eu pensava assim, puxa, essa pessoa que a gente sempre se deu bem, sempre foi tranquila, agora quis cortar o laço. E assim, acontece, é normal, e o Senhor sustenta, né? Então assim, você tá procurando uma passagem aí? Estou. Você me falou algo e eu me lembrei de um texto que eu li hoje do Spurgeon. Ai, muito bom. Eu queria encontrar, mas... Aqui. Vou ler rapidinho, tá? Que é muito boa essa frase dele. Olha o que o Spurgeon fala sobre isso. Aquele que realmente ama a lei de Deus decide que se todos os homens o abandonarem, ele se agarrará ao Senhor e à sua verdade somente. Você não consegue ficar só? O isolamento para você é uma pedra de tropeço? Para mim, estou decidido a não seguir uma multidão se isso me levar para o mal. Muito. Isso aqui é o Spurgeon, viu? Ele não estava nos dias atuais. Menina, esse Spurgeon, eu achei ele, assim, uma das pessoas mais incríveis que existe, porque, às vezes, teve uma época que eu tava ouvindo o devocional dele, que a Fiel coloca de graça, né, o devocional diário, e eu ficava assim, gente, o que é isso? Eu quero aprender isso da Bíblia desse jeito. Cara, sim! Nossa, ele é muito bom, muito bom. E você tem a Bíblia de estudo dele, né? Isso daí eu ainda sim, não é tenho. nova! Chegou esses dias.
Eu Ai, amo. que linda. Nossa, eu sou a doida da Bíblia, sabia? Eu quero chegar, ter a herança que eu vou deixar para os meus filhos vai ser de Bíblias e no céu. Essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. E é maravilhoso, né? Que a herança é melhor que essa, isso daí. Eu concordo 100%. E, Vika, já pra gente ir caminhando aqui pro final, o que você acha que uma jovem que às vezes está ouvindo a gente precisaria ouvir, assim, realmente um conselho seu, para uma que tá ouvindo e fala assim, fica animada de ver o seu exemplo, de ver tudo que você contou aqui pra gente, e por um lado ela tá empolgada, mas por outro fica o medo de novo batendo no coração dela, receios vários. O que você diria para ela? Primeiro de tudo, para que você, se você tá aí ouvindo isso, se você estiver sentindo isso no seu coração, primeiro de tudo, invista no relacionamento mais importante, que é com Jesus. Não tem outra fórmula. Eu vejo muita gente querendo terceirizar. Eu recebo muito isso até a mim, tanto nas demandas da igreja quanto da internet. As pessoas hoje elas têm preguiça, parece, de desenvolver relacionamento com Deus. Então elas querem ouvir de mim como foi meu processo, mas elas não querem cavar o poço delas. E é muito legal a gente ouvir o testemunho dos outros. Dá pra gente muita fé. Eu amo ouvir testemunho. Mas a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Ler a Bíblia, ouvir uma música e rasgar o coração para Deus, sabe? Faça uma oração corajosa, assim como eu fiz. Essa oração corajosa que eu fiz de dizer, Deus, me mostra onde eu tô errada, foi a oração que mudou, assim, a minha forma de caminhar. Eu poderia estar no erro até hoje, talvez, seguindo pessoas confusas e caindo naquelas teologias totalmente viradas do avesso e seguindo uma graça barata, quando na verdade a graça vale tudo, custa tudo, é caríssima. E a gente precisa ter esse cuidado, sabe? E depois disso, quero te convidar a ler o livro de Esther. É um dos meus favoritos da Bíblia. E eu amo. Desde pequenininha, pra mim era tudo Esther. Não é? Eu acho até, eu tava pensando que eu quero ter uma filha chamada Esther. Porque... Cara, que história maravilhosa. E tem duas frases, dois versículos, né, que eu nunca me esqueço. A primeira é a mais famosa, que é quem sabe não é para um tempo como este que você foi chamada, mas uma que pega assim no meu coração lá no fundo, é quando ela fala para Mordecai, se morrer, morrerei. E é isso. A gente tem que entender que a vida aqui na Terra, ela não é valiosa aos nossos olhos. Ela não pode ser valiosa aos nossos olhos. E eu lembro que quando eu falei eu falo até hoje isso, tanto para Deus quanto para mim, para me lembrar do que eu fiz, do compromisso que eu tenho com Deus. Mas o nosso sim com Ele não pode ser condicional. Não pode ser sim, se eu casar. Sim, se eu conseguir o trabalho que eu quero. Sim, se eu ficar famosa. Sim, se... Não. É sim. E se eu morrer, morrerei. Se der tudo errado, deu tudo errado. A eternidade eu tenho. A eternidade que é o mais importante. E a gente estava na minha célula, a gente conversou sobre isso esses dias. O que é realmente importante para Deus? E seguidores não são importantes para Deus, dinheiro não é importante para Deus, comida não é importante para Deus, roupas não são importantes para Deus, mas pessoas são importantes para Deus. Então, eu e você somos importantes para Deus, mas as pessoas que vão passar perto de nós são importantes para Deus. E quando a gente ama alguém de verdade, a gente corrige ela, a gente mostra a verdade. Então, por exemplo, um exemplo. Se você tem um amigo que é gay e ele tá querendo buscar o evangelho, não negocie a verdade com ele. Ame ele sim, como Jesus amou, mas não negocie a verdade. Se você tem uma amiga que tá indo na igreja, mas tá dormindo com o namorado, não negocie a verdade, porque isso é amar as pessoas de verdade. E confiar que Jesus tem tudo que elas precisam, assim como a gente tem também. Então, eu acho que isso é o mais importante. Saber que se morrer, morrerei. Se a gente ficar sozinho, o evangelho é o que a gente precisa, mas a gente não ficará sozinho, porque Jesus é maravilhoso, Deus é um Deus de comunidade, tem muita gente por aí para a gente se relacionar, e a gente tem que amar e impactar as pessoas ao nosso redor, e ser sal e luz, né?
Faz Uhum. diferença. E sem medo, né, das consequências, que isso é maravilhoso. Quando você estava falando, eu lembrei, por exemplo, da história de Elias. Elias, se tem um cancelamento do pior tipo, eu acho que foi o dele, né? Nossa, Que coitado, é verdade. tava todo mundo correndo atrás dele para matar ele, já não tinha mais ninguém, ele ficou sozinho no deserto. E o Senhor foi tão misericordioso que até falou para ele, né? Assim como você, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. É verdade. E isso é uma coisa importante da gente lembrar, né, Vika? Porque nós estamos aqui e também, igual a nós, pessoas que estão buscando realmente servir ao Senhor, tem 7.000 que ainda não se dobraram ao Deus desse Sim. século. Tem essas Amém, é pessoas aí verdade. afora. E também, né, buscar esse tipo de amizade é bom, porque aí a gente se fortalece, né? Com certeza, tem que. Gente, Deus, ele é um Deus de relacionamento. A gente tem que se desenvolver relacionamento com o corpo, tá? Em comunidade e na igreja. Porque tem isso também, o povo gosta de ser desigrejado, né? Eu não sei se isso chega muito pra você, mas meu Deus do céu, como chega gente falando pra mim, ai, eu não gosto da igreja. Não é pra você gostar da igreja, é pra você estar na igreja. E porque também, né? Se a gente ama o Senhor Jesus, a gente tem que amar a noiva dele. É um combo, vem junto. Não faz sentido. Como que a gente pode dizer que a gente ama alguém e não amar aquilo que ele mais ama, que é a igreja dele? Uhum. E que nós somos parte da igreja, né? Então, assim, a gente não consegue viver sem igreja, assim. Realmente, igual você tinha falando aqui, gosta de ver testemunho, eu também gosto de, às vezes, tá parando para ouvir as histórias de outras pessoas, porque isso fortalece a gente. Parar para ler uma Demais. boa biografia, que a gente fala assim, uau, parece que você passa a viver um pouquinho da vida daquela pessoa, que você vai entendendo e falando assim, não sei, né? Por exemplo, uma biografia que eu amo é aquele O Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom, não sei se você já leu. Não, vou anotar. Refúgio secreto? Daí precisa, Refúgio Secreto. Ela era holandesa durante a Segunda Guerra Mundial e ela escondia judeus em casa. E ela era Nossa. crente e ela realmente sofreu várias consequências por causa disso. E quando eu leio a história dela e de várias outras mulheres, dá aquele sentimento de falar assim, eu quero ser igual a ela, eu quero ser Sim, corajosa desse jeito, eu sim. quero aprender a servir a Deus dessa forma. E a igreja é para isso. É verdade. Tanto a igreja física, que a gente tá ali, indo aos domingos, frequentando, participando, engajando ali, e também conhecendo pessoas, entre aspas, né, pelos livros de pessoas que vieram antes de nós e que realmente serviram ao Senhor. Sim, sim, é verdade. Isso é muito importante, é verdade. Ai, Vika, eu fiquei tão feliz de ter você aqui, foi uma conversa tão boa e eu tenho Eu também certeza amei. Eu tenho Nem certeza que as meninas que estão ouvindo aí também foram muito edificadas e eu espero que os corações de todos que estão assistindo, ouvindo, realmente estejam abertos para ouvir essas verdades que são tão importantes para o momento que a gente está vivendo, assim, Amém. não só agora, mas também século XXI em si, que é um século que estamos indo ladeira abaixo, mas com a graça do Senhor nós vamos recuperar essa cultura e vamos mudar para a glória do Senhor Jesus. Amém, em Então, nome de Jesus. fica brigadão, viu? Demais. Eu que agradeço, muito obrigada e te espero no meu podcast, hein? Marcado, então. Oba, que bom. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa e que tenha sido uma bênção na sua vida, te encorajado e te estimulado a estar firme nas verdades do Senhor. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.